A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Bom tê-los aqui nesta tarde para juntos celebrarmos mais uma vez ao nosso Deus e aprendermos com a sua palavra. E desejamos que seja um momento de aprendizado, de comunhão com o Senhor e de experiência com Deus para nós nesta tarde. Vamos ler o texto da palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Logo depois vamos orar. Vamos orar mais uma vez pelos nossos queridos irmãos que estão naquela região ali do Oriente Médio. Nós temos um casal, muito amigo nossos também, pastores, há 42, 43 anos que eles estão em Israel. Tem uma igreja plantada lá, tem um trabalho grande lá, ele é psicólogo também, ele tem uma clínica de atendimento. E nessa hora, o filho deles é um militar. Então, nessa hora, os pais estão bastante aflitos, porque, com certeza, o filho dele está entre os militares que estão em combate, que estão em preparativo, e todo mundo fica muito aflito. Nos tempos passados, aí, o ano passado e esse começo de ano, eles tiveram muitos momentos bem angustiantes. Ele teve que ficar aí, e tinha nascido a filhinha dele, a última, ele teve que ficar aí, acho que 2 meses sem poder ver a família. Recluto nos quartéis. Então é uma luta muito grande, mas eles têm tido muita experiência com Deus também. O nosso Deus sempre foi e sempre será fiel, o Deus que nos guarda, o Deus que nos sustenta. Mas nós devemos estar intercedendo por esses irmãos que estão nesta situação ali, como a nossa missionária, que é minha filha aqui da igreja, e os demais também. A igreja do Senhor naquela região, precisamos orar por eles. A palavra do Senhor Jesus em Mateus 5, versículos 11, diz assim, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa vos insultarem e os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Curva sua cabeça, sentados como estamos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o dia que o Senhor nos fez para glorificarmos, para honrarmos, para louvarmos o seu santo nome, Senhor. E Deus, nesta hora que nós nos encontramos reunidos no templo do Senhor, nós queremos, Deus, honrar, bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade é de geração em geração. O Senhor nunca falhou e nunca falhará. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, Pai. Por isso nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque a tua palavra nos diz que toda ferramenta preparada contra os servos do Senhor e toda língua que se levanta em juízo para condenar os servos do Senhor, nenhuma delas prosperará, serão todas refutadas. E nós nesta hora oramos, Deus, por aqueles que estão, ó Senhor, naquela região do Oriente Médio, os nossos irmãos em Cristo, famílias, trabalhadores, empreendedores, profissionais liberais, ó Deus, tantos servos do Senhor, ó Deus, que nesta hora, Senhor Deus, estão angustiados. Os nossos missionários, Senhor, nós apresentamos todos eles diante de Ti. E pedimos, Deus, que eles mantenham firme a sua fé no Senhor. O Senhor que é um escudo broquel, o Senhor que sustenta, o Senhor que dá vitória, o Senhor que impede o inimigo de fazer aquilo que ele quer. Que nós também que aqui estamos, Deus, possamos desfrutar dessa mesma graça no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas lutas. E que sejamos humildes, ó Deus, para reconhecer o Senhor sempre. Como a tua santa palavra diz, que nós possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que as nossas veredas sejam direitas por onde andamos, Pai. Derrame graças em cada coração agora, Pai, quando estaremos compartilhando esta palavra. Queremos ser teu canal e teu instrumento, Senhor. Apesar de mim, Senhor Deus, quem sou? Que o Senhor possa falar ao Senhor com a tua igreja e trazer palavra que venha nos edificar. Espírito Santo de Deus, toma-nos para a tua glória e para o teu louvor nesta hora. Que a mente de cada um aqui seja alimentada com a palavra que vamos compartilhar. Que o Senhor nos prepare também os nossos corações, a nossa mente. Deus,
tudo aquilo que está em nós, que possamos alinhar contigo, para celebrarmos nesse final de culto, a celebrarmos a ceia do Senhor. Para que nós tenhamos, ó Pai, uma renovação verdadeiramente de aliança contigo. É o que nós te suplicamos e te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém. Esse texto da palavra do Senhor, amados, fala de uma posição ou de recompensa que terão aqueles que passarem por lutas e provações. Mas eu quero colocar um tema aqui, aliás, o tema vamos compartilhar. Mas quem será recompensado? Quem são as pessoas que vão ser recompensados? Talvez você diga assim, a palavra já diz que é os que sofrem por causa de Cristo. Mas tem sofrimento e sofrimento por causa de Cristo. Nem tudo é igual, queridos. Nós temos que entendermos onde é que nós estamos e os motivos que vêm das lutas, da dificuldade. Antes eu queria trazer mais a memória para a gente pensar sobre isso. Devemos entender que o texto se refere à bem-aventurança para os que sofrem por causa de Cristo, que eu já comentei. Mas há um perigo de nós estarmos na igreja, escutem bem, até fazermos parte do culto, uma série de envolvimentos, mas nós não estarmos em Cristo. Nem todo, escutem o que eu vou dizer agora para vocês, que é muito forte. Nem todo que se diz cristão ou crente está em Cristo. Há muita gente, Evandro, que diz que é cristão, mas e Jesus disse, pelos frutos, os frutos não condiz, doutor Jason. Você chega perto da vida da pessoa e pensa que é um pé de pocã e vai tirar um limão azedo ainda, não é nem limão. Você convive e vê os atos e as atitudes, então nós temos que parar para pensar, e onde eu estou nisso tudo? Olha aqui, ó. Há um perigo, então, como eu disse, de nós estarmos enganados. Há muitas pessoas que dizem ser cristão, mas têm uma vida literalmente mundana, e há 2 ou 3 domingos atrás nós pregamos sobre isso, mostrando que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O pendor da nossa carne, as vontades da nossa carne são inimizades contra Deus. Eu espero que você que está aqui me ouvindo não seja dessas, mas há muitas pessoas no meio que se diz cristão, que se diz povo de Deus, que se diz igreja do Senhor, que o comportamento é o mesmo do mundo. Foi batizado, aliás, infelizmente, celebra a ceia do Senhor, a comunhão, a ceia do Senhor, indignamente, mas também comete várias coisas, nós vamos enumerar algumas aqui. Há pessoas que leem a Bíblia parcialmente, apenas procurando as promessas que a palavra de Deus traz e reivindicam de Deus ou pedem, mas a tua palavra disse isso, a tua palavra disse isso. O texto que eu citei aqui na oração, que veio à minha memória para citar na oração, que é Isaías 54, o versículo 17, diz assim, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que usar levantar-se contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança, olha aqui, ó, na NVI, esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Mas segura o texto aí, já que se colocou, minha amiga, por favor, obrigado. Olha, nenhuma ferramenta forjada contra você prosperará, e você refutará toda a língua que se usar se levantar-se contra ti no juízo. Eu diria assim, é maravilhosa ou não é essa promessa? Você tem uma proteção, mas a segunda parte do versículo diz para quem é o texto, a promessa. Esta é a herança de quem? E o que é ser servo? Doutora Carmen, se eu perguntasse para ti, o que é ser um servo, doutora Carmen, o que você me diria? Não tem problema de pastor, eu tenho dúvida. O que é ser um servo? Você é pastor? Não sei, tudo bem. Vou pedir a alguém do universitário aí. Evandro, o que é ser um servo? Se você não conseguir, peça ajuda para a esposa. Quem é? Aquele que vive por obediência, não é disposto a servir.
Obedecer é fácil? A gente obedece sorrindo, dançando, pulando, estou obedecendo, vou obedecer, olha o que fizeram fazer, eu vou obedecer. Obedecer não é fácil. Mas servo é aquele que vive por obediência. A figura aqui, irmãos, é do escravo. Dr. Jason, o escravo tinha vontade própria? Podia fazer o que quisesse? Se ele tentasse fazer, ia para o tronco e apanhava. E a palavra, quando fala de servo, está falando do escravo. E há poucos dias eu falei para vocês de uma outra figura aqui, que vem fechar com esta aqui, ó, que é a figura do jugo. Lembra do jugo? O boi que está trabalhando com jugo, ele não tem o direito de de torcer a cabeça para um lado ou para outro, e nem alguns centímetros, ele não consegue. Ele é obrigado a ir. Jesus disse, o meu jugo é suave. A palavra de Deus nos mostra que a obediência nossa é que vai garantir a nossa eternidade com Cristo. Vai garantir a nossa entrada nos céus, é a nossa obediência. Mas obediência não é fácil. Então essa promessa aqui, ó, é para aqueles que se dispõem a viver como servo. Aí sim. E eu tenho visto isso em muitos casos. Eu já experimentei comigo mesmo, para a glória de Deus, uma desta parte, mas eu já experimentei várias vezes. Já contei as histórias para vocês em outras vezes, não vou detalhar muito, mas uma juíza que disse que odiava crente, tinha raiva de crente e odiava pastor. E eu fui ter uma audiência com ela, e me avisaram quando eu estava para chegar lá no dia antes, era pastor, tome cuidado, porque a juíza está com muita vontade de lhe humilhar, e ela odeia pastor. E eu cheguei na audiência, me chamaram para uma conciliação, uma negociação anterior, esqueço como é que é o nome. E quando eu vi a proposta, eu falei, não, de jeito nenhum. Como é que é? Não, o nome da sessão que nós tivemos, é conciliação mesmo. Eu disse, não, vamos para o julgamento. E quando nós chegamos na mesa, ela levou uns 5 minutos, depois nós estávamos sentados, para entrar na sala que nós estávamos. E quando ela entrou na sala, me colocaram sentado na cabeceira da mesa, e a cadeira dela era na outra cabeceira da mesa aqui, a mesa em forma de T, aquela mesa, vamos dizer, em forma de T, estava o escrivão aqui, estava um assessor dela aqui, e ali esperando, estava o advogado que estava me acusando, e 2 testemunhas aqui, eu tinha 2 testemunhas que foram para me auxiliar, e eu ficamos parados, todo mundo quieto ali, esperando a juíza chegar. Mais ou menos, levou uns minutos para ela chegar, talvez 4, 5 minutos. E quando ela entrou na sala, que ela arrumou a cadeira e sentou, ela fez bem assim, ó. E fixou os meus olhos e ficou parada. E a gente gelou, todo mundo. Quando ela está bem assim, ó, ela fez assim, ó. Fala, pastor. Ela tinha planejado me desestruturar para ela me envergonhar. Mas quando ela fechou a boca dela, Deus me deu a palavra. Eu disse, meritíssima, eu fui chamado, e pelo que eu entendo, quem é chamado, ouve primeiro. E o grupo todo assim, quiseram rir, e ela ficou sem graça, vermelhou. E a audiência durou mais ou menos 2 minutos. Ela deu a causa ganha para nós, para a igreja, 100%. Toda ferramenta preparada contra alguém que se humilha e procura andar como um servo do Senhor, amados, não funciona. E eu provei isso. A língua que se levantar contra nós em juízo era uma mentira, estavam nos acusando, estavam nos tentando tirar, naquela época, um valor que era inacreditável, que estavam tentando tirar da igreja aqui. Mas Deus não permitiu. A palavra do Senhor é fiel. Há pessoas, amados, que leem a palavra de Deus procurando, como eu disse agora há pouco, só as partes boas, só aquelas que têm promessas, como eu li aqui, você tem aqui agora. Não leem a parte que mostra que o nosso caráter precisa ser tratado, que nós viemos de um mundo corrompido, a nossa mente se corrompeu em muitas e muitas áreas, e nós precisamos ser tratados, precisamos nos libertar. Quando Jesus diz, em Marcos capítulo 8, versículo 34, que diz assim, Jesus chamando a multidão e com ele os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Jesus disse que é para negar até a minha própria vontade. Aquele que não renuncia a tudo, vamos ler um texto aqui na frente, já, que vai dizer, aquele que não renuncia a tudo não pode ser discípulo de Jesus. Há pessoas que se dizem cristãs, mas elas estão com a mente delas corrompida, e estão envolvidas com o mundo, fletam com o mundo, com os prazeres do mundo, com a mentira, com a desonestidade. Estão na igreja, mas são corrompidos com os seus negócios, as palavras não são fiéis, não são verdadeiros os seus tratos, estão envolvidos com imoralidade, irmãos, que é a distorção da sexualidade que sai hoje, fletam com o legalismo, que são ideologias hoje que desvia a pessoa da palavra de Deus, fletam com o relativismo, agora tudo é Deus, tudo é permitido, tudo vai levar finalmente para o Senhor, não tem problema nenhum, nós não podemos fugir, porque nós temos que estar enturmados, englobados neste mundo. É onde nós entramos, falamos, meus queridos, estamos dentro do momento já praticamente da política. A política é importante, ela é necessária, nós precisamos votar, precisamos saber para quem vamos votar. E como eu disse domingo passado, um cristão não vota em esquerda, um cristão consciente não vota em esquerda. Por quê? Porque a esquerda defende princípios que vão contra a palavra de Deus, meus irmãos. Não tem como. Se vendem, pegam dinheiro das pessoas. Meus irmãos, o mundo vem com toda a sua sagacidade para tentar nos envolver, mas nós temos que ter cuidado. Eu vi esse dia de um grupo de pastores, mas não tem como nós não estarmos envolvidos com o Estado. Nós temos que orar pelo Estado, nós temos que orar pelo Brasil, nós precisamos ver esse país liberto da corrupção, embora a palavra de Deus diz que esses são sinais da volta de Jesus. Então, nós não vamos ver tempos muito bons pela frente, não, queridos. Nós temos que entender isto. Mas precisamos pedir para Deus nos ajudar a vivermos de maneira que glorifique o nome dEle. Mas eu coloquei uma palavra bem chula aqui agora. Mas há muito crente que são literalmente meia boca. E meia boca é aquilo que o anjo falou, ou Jesus falou para João, lá no Apocalipse. Porque és morno, estou para vomitar-te da minha boca. Quem dera que fosse quente ou frio. E essas pessoas, por que eu estou falando isso aqui agora? Essas pessoas são criticadas, porque de certa forma elas levam o nome de cristão, eles se apresentam como cristão, eles querem ser salvos, sim, amados, eles até fazem parte de uma igreja, mas o testemunho deles é péssimo, é vergonhoso. Então nós temos que ter cuidado. E é por isso que a palavra diz para nós, e daqui a pouco também vamos ver esse texto na hora da celebração da ceia, se Deus quiser. Examine-se cada um a si. Você tem que ver o que está acontecendo contigo. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa conhecer também quem você é. Peça para Deus revelar no seu coração. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 19, vamos ler esse texto. Vamos ler apenas, você marca o 12 ao 19, vamos ler o 15 e o 16. 15 e 16, meu irmão. Obrigado. Juntos. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por esse nome. Olha aqui, ó. Mas tem muita gente que se mete em negócios alheios, que faz fofoca, que faz difama, que faz uma série de coisas, e esse sofrimento, e aí eu diria, esse sofrimento, essa crítica, ou quem sabe até essa represária que a pessoa recebe, é merecida. Essa não tem, diante de Deus, glória nenhuma. Ou seja, essa não tem recompensa de Deus. O perigo é termos juízo da parte de Deus por causa desse comportamento. Então o apóstolo Pedro está mostrando que sofrer como cristão não é algo negativo, olha, prestem atenção, mas sim é uma honra, é um privilégio se sofrermos por causa de Cristo. Atos capítulo 5, versículos 40 e 42, vamos ver que podíamos ler bem mais. Eu quero pedir você, convidar você para ler depois desde do 30 aí, ó. Antes um pouquinho, o que aconteceu com os discípulos. Mas o 40 ao 42 diz assim, ó,
Juntos, 1, 2, 3. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair dali. Segura aqui um pouquinho. Segura aqui. Eles foram levados para o Sinédrio, foram indagados, tiveram que pegar depoimento, tentaram humilhar eles, e o plano dos fariseus era matar Pedro, os apóstolos dele, era matar Pedro. O plano deles, Pedro e Tiago estavam aqui, o plano deles era matar. Quando eles mandaram eles sair, tiveram uma reunião, que Gamaliel toma a palavra e faz 3 colocações para eles. Já houve outros movimentos aqui e deu em nada. E depois ele disse assim, ó, e se esse movimento for de Deus, vocês vão se encontrar lutando contra Deus. E contra Deus, Gamaliel, que era um fariseu também, disse, vocês não vão vencer. O Espírito Santo estava defendendo, é aquilo que eu falei agora há pouco, toda arma forjada contra um servo do Senhor não funciona. Estavam já à beira da morte, de serem executados. Pode ler o texto anterior aí, uns 4, 5 versículos antes, e ler para frente depois. E eles foram livres. Vamos para o versículo seguinte, que é o 41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Nome de quem? Verso 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Agora, pensa bem uma coisa. Voltando para o versículo 40. Estavam numa situação ali, em algum espaço isolados, para saber que decisão iam tomar lá na reunião do Sinédrio. E eles tinham noção que era um momento muito perigoso, um momento muito tenso. Se você estivesse numa situação dessa, como é que estava a sua pressão arterial? Como é que estariam as suas emoções? E aí eles são chamados, e agora fala que eles foram açoitados. E o que significa isso, pastor? Eles foram amarrados e vieram carrascos e meteram um chicote neles, e não era coisa qualquer não. Possivelmente eles saíram com cortes, com ferimentos no corpo dessa surra que levaram. E aí receberam uma ordem das principais autoridades de Israel: não falem expressamente mais nesse nome. Aí eles pararam. Epa! Simplesmente, mesmo que apanharam. Paulo diz que eles saíram alegres, muito regozijados, por terem sido dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. E continuaram falando da mesma maneira. Aí eu digo o que eu disse pela manhã. Queridos, nós devemos obedecer às leis, a nossa Constituição, que está sendo tão violada no nosso país, mas nós devemos respeitar a nossa Constituição, nós devemos respeitar o nosso Código Civil de leis. Devemos respeitar as autoridades, até aonde não ultrapasse a palavra do nosso Deus. Amém, queridos? E foi o que eu disse na época da pandemia. Quando veio a ordem que era para fechar o templo, eu disse, a casa do Senhor, homem não fecha. As pessoas podem não vir aqui, mas eu vou vir e vou manter ela aberta nos horários de culto. E nós tivemos a graça do Senhor, toda a pandemia, meus amados, toda a pandemia, com exceção de 3 vezes, uma no primeiro ano, 2 no segundo, que nós não tivemos um culto presencial aqui, mas os outros todos tivemos culto presencial em todos os horários, não com todos, com poucas pessoas, com todos os cuidados, cumprindo os protocolos, mas estávamos obedecendo a lei maior, a lei do Senhor. E glória a Deus, amados. Eu me sinto abençoado por ter mantido a posição, porque nós temos que defender a palavra do Senhor. Então Pedro aqui, os discípulos saíram regozijando-se alegres, porque seriam achados dignos de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. O que nós precisamos fazer para obtermos esta graça, lá no final, é na chegada, meus irmãos, que eu não sei quando vai ser a minha, quando vai ser a sua, mas sei que nós vamos chegar. E vamos ver daqui a pouquinho um texto que diz que teremos que prestar conta.
desta nossa vida. Nós vamos chegar lá. O que precisamos fazer para quando chegarmos lá, nós sermos achados dignos de receber recompensa? Muito embora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se eu conseguir chegar lá, doutor Jason, e ouvir apenas, bem-vindo, entra para o lugar que está preparado para ti. Chega. Não precisa mais nada, Vânia. Mas a palavra do Senhor diz que, dependendo, pelo nosso trabalho, pela nossa caminhada, nós vamos ter uma recompensa. Tanto que Jesus disse, alegrai-vos e exultai, no texto básico da nossa palavra, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, Patrick. Então tem alguma coisa, tem muita especulação, muita coisa, mas a Bíblia não relata detalhes. Então não tem como nós dizer assim, vai ser isso, vai ser aquilo. Talvez muitos de vocês vão receber coisas muito maiores do que as minhas, irmãos, e glória a Deus por isso. Mas o importante para nós é chegarmos lá. Então o que precisamos fazer para termos direito à recompensa? Em primeiro lugar, termos recebido Jesus como Senhor e Salvador e renunciado tudo, até as nossas próprias vontades. E aí não é fácil, não. Vamos abrir João capítulo 12, versículos 25 e 26. Todos esses textos é bom que você deixe marcado na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu celular, sublinhe na sua Bíblia, para depois você leia antes, leia o pré-texto e o pós-texto também. E aí diz assim a palavra do Senhor no versículo 25. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua própria vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Verso seguinte. Quem me serve deve me seguir. E onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. Meu Pai o honrará, aquele que me serve. Meu Pai honrará aquele que me serve. Desculpe. Olha aqui, volte o primeiro. Quem me ama mais do que a sua própria vida, perderá ela. O que Jesus estava dizendo, amados? Que nós vamos estragar a nossa vida? Que nós não vamos mais poder ter as coisas? Não está dizendo isso. Quem colocar em primeiro lugar a sua vida, em detrimento da vontade do Senhor, vai acabar perdendo. Quem está em primeiro lugar no seu dia a dia? Sua vontade, e o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, já nos ensinou, dizendo, Pai, faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós deveríamos começar o nosso dia quando acordamos, depois de agradecermos a Deus por acordarmos, por estarmos com vida, nós deveríamos em primeiro lugar dizer, Deus, o que é que o Senhor deseja de mim, para mim, hoje? Olha aqui para mim, se Ele é o Senhor, se Ele é o nosso patrão, se Ele é soberano, Senhor dos céus e da terra, então veja bem, nós devemos honra e obediência a Ele, isso é que é ser servo. Mas 90 e, quem sabe, 9% das vezes, dos dias que nós acordamos, nós nem falamos com Deus na nossa oração. E vamos tocar o nosso dia, depois dizemos, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, me socorre ali. O Senhor está andando por conta própria, sua própria vontade, por isso que você talvez não tem resposta das suas orações, porque Jesus disse, vou citar na frente, mas precisa adiantar já, lá em João capítulo 15, versículo 5, ele disse assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo galho que está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não poderão fazer nada. Então nós devemos estar dependendo do Senhor, e aquilo está dizendo, quem ama a sua vida, a perderá, mas quem odeia a sua vida, e essa palavra é força de expressão, mas quem odeia a sua vida, quem odeia a sua própria vida, nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Tem muitas coisas boas, que faz bem para a nossa vida, mas às vezes nós precisamos sacrificar, por causa do Senhor. Quando nós dizemos assim, é comum ouvir essa frase, não, mas você merece, não, mas eu mereço, não, mas eu preciso. Meus irmãos, eu não merecia nada. Tudo que eu merecia era a cruz. Tudo que eu merecia era aquela condenação que o Senhor sofreu por mim, porque eu não tinha estrutura para suportar ela. Esse era o merecimento nosso, nós já estávamos condenados.
O verdadeiro discípulo de Jesus, conforme Lucas capítulo 14, versículo 33, o verdadeiro discípulo, lá Jesus diz assim, ó, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Na NVI está dizendo, da mesma forma, aquele qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E aí, pastor, mas é colocar tudo fora, é vender tudo, é sair, tirar tudo? Não! Aquele colocar em primeiro plano a sua vida, as suas coisas, não pode ser meu discípulo. Discípulo é um seguidor. Discípulo é um aluno. O Senhor Jesus é o mestre. Se o aluno não ouve o que o mestre ensina, ele vai aprender? Se o aluno não segue o mestre, ele vai se desenvolver? É isso que Jesus está dizendo. Nós temos que aprender a colocar ele em primeiro lugar. O primeiro lugar é para ele. Tão forte isso que aqui em Mateus 6,33 já deixa claro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, irmãos. Busquem o reino de Deus. Olha aqui, ó. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão. Aí vai dizer assim, então não precisa trabalhar mais? Não, pelo contrário, é para você trabalhar sim. Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai abençoar a sua administração. Deus vai abençoar os seus sonhos. Deus vai abençoar os seus projetos. Tão verdade que o salmista Davi, no Salmo de número 37, versículo 4, diz assim, ó, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Quem serão recompensados? Os que sofrem por causa do nome de Cristo, por defenderem o nome de Cristo, por procurarem zelar pelo nome de Cristo, por não permitirem que pessoas denigram o nome de Cristo, e ele não denigre com a sua vida, porque tem gente que não vive o reino de Deus e diz cristão, ele está denegrindo o nome de Cristo, ele está envergonhando o nome do Senhor. Aqueles que pagam o preço, que levam a sua cruz, e cruz é sinônimo de renúncia e de morte, matam as suas vontades, esses serão recompensados. Isto é, injuriados por causa do nome. Nesses dias que estamos vivendo, talvez você fique assustado que eu vou falar aqui agora, mas é bíblico. É necessário. Muitas pessoas, nesse momento, desse mês agora, sofrem nas instituições, principalmente de ensino, porque estão querendo obrigar os nossos filhos, as nossas crianças, os irmãos que são funcionários, a participar da festa junina. E aí tu vai dizer assim, pastor, mas é um folclore? Simplesmente é um folclore, pastor? Tem muitos crentes que participam, mas a palavra de Deus deixa claro, irmãos. Em primeiro lugar é a aparência do mal. Em segundo lugar é idolatria disfarçada. Não existe, meus amados, e hoje na nossa EBD, quem estava na EBD hoje teve uma aula nessa área maravilhosa. Até fotografei depois da exposição para a gente poder pensar e estudar mais. De onde vem? Qual é a origem dos dias sagrados, santos que nós temos nesse mês? De dentro do paganismo, irmãos. Para as pessoas não ficarem frustradas e para elas não se afastarem, mudou-se os nomes apenas. E trouxeram alguns para nomes de apóstolo até. E aí continuou, mas a raiz da situação, ela é idólatra e é paganismo. Está fora da vontade do Senhor. E aí como é que a gente faz, pastor? Abra 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 aí. O que a palavra do Senhor diz para nós? Afasta-se de todo tipo de mal. Na Almeida, que é o que está na minha cabeça, que eu vou citar essa Almeida, a Bíblia Almeida fujam de toda a aparência do mal. E aí, vamos mais lá. E aí algumas igrejas estão fazendo agora a festa folclórica dançante, a fé dançante, outros nomes, tem a fé dançante agora, eu não sei mais o que. E aí, pastor, mas é para a gente conseguir um dinheirinho mais para a nossa comunidade, usando de meios que a palavra de Deus condena, queridos.
Quem olha lá de fora, a roupa não mudou, todos os adereços é o mesmo, da festa junina. Não, mas não é festa junina. Faça isso no mês de janeiro, faça isso em fevereiro, faça isso em outubro. Não tem problema nenhum, não vou ter problema nenhum com isso. Faça uma festa folclórica em outro tempo, amém? Mas agora aqui dentro, o que as pessoas que não conhecem Jesus lá fora vai dizer? A festa junina dos crentes. E é. Nos afeiçoando às práticas do pastor, mas é muito difícil isso. Mas Jesus disse, aquele que não renunciar, tudo não pode ser meu discípulo, aquele que não se afastar da idolatria, meus irmãos, nenhuma pessoa, e a palavra é clara, nenhuma pessoa envolvida com a idolatria entrará no reino dos céus. Olha, escute para mim, olhe para mim. A idolatria que nós conhecemos aqui hoje, que da nossa realidade, para Deus é adultério espiritual. É a mesma coisa. Deus tratou muitas vezes com a nação de Israel, dizendo, vocês adulteraram, vocês foram cultuar os deuses pagãos. E Deus tratou duramente e morreram centenas e milhares deles por causa da idolatria, do envolvimento com deuses pagãos. E Deus chamou isso de, o meu povo adulterou contra mim. Porque o povo de Deus é considerado a noiva de Cristo, queridos. No momento que ela vai venerar e adorar algo que não é Deus, Deus considera isso adultério. E a palavra está dizendo para nós, afastem-se de todo tipo de quê? De quê? De mal. Ele não disse que é uma coisa ou nem duas. Pastor, hoje eu saí de vocês daqui muito angustiado, pastor, porque como é que eu vou fazer isso com os meus filhos agora? Os meus filhos, ore com eles, converse com eles, mostre a palavra de Deus, busque mais ajuda. Ou nós vamos continuar achando que estamos indo para o céu, envolvido com os vínculos de idolatria? Nós vamos achar que não tem problema, A palavra do Senhor diz que Deus é santo, e se nós não vivermos em santidade, não veremos a Deus. Hebreus capítulo 14, versículo 12, seguir a paz com todos e a santificação. Pastor, mas isso vai entrar em choque algumas pessoas. Desde que seja para defender a palavra do Senhor, amados, não tem problema. No final, se essas pessoas vão se converter, elas vão reconhecer e vão vir para o Senhor. Mas nós precisamos honre o nome do Senhor, irmãos. Glorifique o nome do Senhor com a sua vida. Ore para que Deus lhe dê graças. Ensine princípios da palavra de Deus para os seus filhos. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Um, dois, três, juntos. São os olhos... Perdão, queridos, eu botei Mateus, é Lucas, perdoe-me. Quando eu vi o texto, eu falei, que houve? Ok, obrigado. Juntos. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Mas olha aqui para mim, quem passar por isto e se manter firme, está garantindo a caminhada para a eternidade com Deus. Verso seguinte. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Está falando dos antigos tempos que aconteceu. Quem receberá a recompensa? Os que foram provados como que pelo fogo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro 1, 7. Ok? E diz a palavra, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. As provações muitas vezes é como fogo. E muitos têm passado por prova também de fogo, literalmente. Vocês podem anotar aí Daniel capítulo 3, versículo 25. Sadraque e Mesaque, eles passaram, foi literalmente pelo fogo, irmãos.
foram para a fornalha 7 vezes mais quente como de costume. E lá dentro da fornalha, o anjo do Senhor andou com eles, junto com eles. E eles não queimaram nem sequer os cabelos deles. Passaram pela prova de fogo. Como eu disse agora há pouco, tem lutas na nossa vida que é como uma prova de fogo. Que você acha que não vai dar conta mais. Que você vai sucumbir. Mas o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é muito importante, que eu lembrei hoje e veio à minha mente novamente agora. Muitas vezes, a prova de fogo é um atrito que surge entre nós e irmãos, outras pessoas, e o Espírito Santo manda a gente ir lá e liberar perdão, pedir perdão, e a gente endurece. E a gente endurece. Porque Satanás tem colocado na mente das pessoas uma mentira, que eu venho falando há muito tempo isso. A pessoa sofre uma situação que lhe fere, que lhe machuca, e vem na sua mente a palavra dizendo assim, libere perdão. E a pessoa diz assim, ó, me fez todo esse mal, ainda vou abençoar? Eu não vou abençoar essa pessoa. Talvez muitos de vocês pensem assim, que perdoar é abençoar quem cometeu o erro, o delito. Perdoar não é abençoar o outro, perdoar é abençoar você. O perdão abençoa quem libera, não quem recebe. O perdão só vai abençoar quem recebe quando quem precisa receber o perdão pediu o perdão. Caso contrário, o perdão só abençoa a sua vida. E olha aqui, ó, não, e alguns aqui conhecem, porque trabalham com vocês no aconselhamento, sabe disso. Não liberar perdão é carregar aquela pessoa nas suas costas, amarrada de costas nas suas costas. Todo dia, toda hora, está fazendo peso. Toda hora que tu lembra dela, vem aquele sofrimento, aquela angústia, literalmente a amargura. Por falta da liberação de perdão. Então, queridos, a prova de fogo, às vezes, Deus permite a luta para nos trabalhar conosco, para nós aprendermos a perdoar. A palavra diz que seremos provados como ouro no fogo. Eu pergunto para vocês, o ouro para ser acurado e para aumentar o seu quilate, o seu valor, precisa ou não precisa passar pelo fogo? A mesma forma nós como cristãos. Por isso que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci. O mundo que aflige vocês, como uma fornalha que nos queima, esse mundo, meus irmãos, já foi vencido por Jesus, o Senhor nosso. Não tem problema, e aí ele disse para nós que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Basta nós nos colocarmos debaixo da sua palavra, novamente, na posição de servo, de obediência a ele, amados. E a prova vai vir, eu, Daniel, preciso passar por prova, e tenho passado, e eu sei que tenho que passar por mais provas de fogo. E é um dos motivos pelos quais ainda eu estou aqui nessa terra, é porque ainda não estou preparado para entrar lá, meus irmãos. E nós dizemos, que é isso, pastor? E aí, parem um pouquinho. Se você não leu, leia os evangelhos, por favor, e observe a vida de Jesus. A vida de Jesus foi fácil em algum momento aqui? Ele era o Senhor, meus irmãos. Ele era o Deus que se fez homem, Deus perfeito entre os homens. E por isso que ele disse aqui, ó, se alguém me serve, então me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Seguir a Jesus é estar, irmão Carlos, disposto a enfrentar, deixar ser tratado, e muitas vezes vem com lágrimas esse tratamento, irmãos. Mas é para que nós sejamos lá no final, aprovados, mercês. É para que a gente seja aprovados. Nós temos que entender isto. Então, receberão recompensa aqueles que passam pela prova de fogo, suportam a prova de fogo, encaram as provas de fogo, porque elas são necessárias. Jesus deixou claro isto. Em quarto lugar,
os que receberão aqueles que vivem em vigilância. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 38, Jesus fala de servos. Lucas. Pega o 37 para mim, por favor, querido. Obrigado. Juntos. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Amém, queridos? É o 38, nós fomos até o 39, está ótimo. Olha aqui, ó. Jesus está falando da necessidade de aprendermos a ser vigilantes. E aí a palavra não é outra, mas você aprender a olhar todos os dias para dentro de você, diante da palavra de Deus, e perguntar como é que você está para com Deus. É você perguntar todos os dias, através da palavra, para você mesmo, se a maneira que você agiu, a maneira que você trabalhou, a maneira que você falou, a maneira que você tratou das situações, agradou ou não agradou a Deus. Porque aqui, se eu estou na vontade de Deus, agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, o próprio Jesus já disse que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aqui ele está falando de um senhor que foi para uma festa de casamento, e lembre que as festas em muitos lugares e muitas vezes, elas só terminam lá pelas 3, 4 horas da manhã, é ou não é? É comum. E ele deixou os seus servos vigiando a sua casa, e o servo tinha o trabalho de abrir a porta na hora que ele chegasse. É isso que o texto está tratando ali. E eles precisavam, ninguém sabia a hora que o Senhor ia voltar, só sabia que ele foi para a festa e iria retornar. E eles precisavam estar atentos, porque se o Senhor chegasse, e por acaso estivessem dormindo, e não ouvisse ele chamar para abrir a porta, e demorasse um pouco, sabe o que aconteceria com o servo? Ele ia para o tronco. Então ele disse, bem-aventurado o servo, que quando o Senhor vier, achar acordado, vigilante. Vigilante. Quer venha na primeira vigília, na segunda, ou na terceira, e a terceira já era lá para as 4 horas da manhã, já quase clareando o dia. Mas ele estava vigilante. E Jesus usa essa parábola para dizer, bem-aventurado aqueles que quando o Senhor do reino, que é ele agora, irmãos, não é outro, vier acharem vigilância, cuidando com o seu caráter. Lá em Tessalonicenses assim, ó, 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, sejam mantidos íntegros para o dia da vinda de Jesus Cristo. Vigilante com o que você faz, com o que você se envolve, com o que você realiza, etc, etc. Vigilante, temos que cuidar. Os que são negligentes à palavra do Senhor, o que o Senhor nos ensina, amados, eles não são vigilantes. Segundo lugar, vigilantes também aqui tem a ver com aqueles que se mantêm sempre com os EPIs da vida cristã. Quais são os EPIs da vida cristã? Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, mas eu quero ver com vocês apenas o versículo, vou só comentar o versículo 14 ao 18, lá no versículo 13, você vai marcar para você ler depois, lá no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, ó, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para todos nós, escute bem, não tem ninguém aqui, sem exceção, existe o dia mau. Até para nossas crianças, queridos. E Jesus, a palavra do Senhor está dizendo para nós que para nós estarmos preparados, não sabemos quando o dia mau vem, gente. Para a gente estar preparado para enfrentar o dia mau, nós temos que estar vestido com as armaduras do soldado cristão. E quais são as armaduras? Versículo 14, falar sempre a verdade. Por isso que Jesus disse, sejam as vossas palavras sim, sim e não, não, e que passadiço é de procedência. Amém?
Falar sempre a verdade, é como um cinturão que firma a nossa roupa. Eu estou aqui em pé, imagine se eu tivesse sem meu cinto aqui agora. Está um aparelhinho pendurado aqui no bolso. Falta meio, todo momento eu tinha, quem sabe está segurando minha roupa para não cair. A verdade nos dá firmeza. A verdade, Rogério, ela nos dá liberdade para olhar nos olhos de quem quer que seja, sem medo, sem problema nenhum. Mas a mentira tira a nossa força para olhar. Toda pessoa que fala a verdade, ele olha de maneira ereta, olha nos olhos, ele encara a situação, ele não tem problema. Mas aquele que não fala a verdade, seu olhar é caído. Não tem firmeza. Está sem proteção. Como é que você é diante dos momentos difíceis? Você mantém a sua cabeça erguida, porque procura praticar a verdade. Não que você não erre, mas quando erra, se retrata. Não que você não fale, mas quando você falha, você se retrata. Segundo lugar, a couraça da justiça, que é como um colete à prova de bala. Pés calçados na prontidão do evangelho da paz. A comunhão com a palavra é como coturno nos nossos pés. Nos dá firmeza para nós caminharmos, queridos. Depois disso nós temos o escudo da fé, que vai no braço, que protege-nos das setas, dos dardos inflamados do maligno. Quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, vem aquela seta de uma palavra, de uma atitude errada da pessoa, e nós quando ouvimos ela, nós imediatamente temos, porque tu estás na comunhão com Deus. Senhor, está perdoado, isso aqui não vai me atingir. Você está usando o escudo da sua fé. Seguindo, capacete da salvação, olha aqui, ó. Eu sempre digo assim, por que capacete da salvação? Mas esse capacete é na cabeça. Mas Paulo, esse capacete da salvação é a convicção, e hoje nós falamos com um rapaz que estava aqui pela manhã, que ele tomou a decisão esta semana conosco aqui no aconselhamento, e eu mostrei isso para ele. A convicção de que o Senhor me perdoou no momento que eu pedi perdão. Tem gente que está sempre duvidando, sempre achando que não foi perdoado, sempre com medo de não ter sido perdoado, sempre preocupado que não foi perdoado. Está sem capacete, meus irmãos. Ele não tem convicção. Se a palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem é maior? É Deus. E a palavra dele está dizendo para mim que se eu fui perdoado, eu só preciso crer, amém? Então, se eu fui perdoado, o inimigo vai dizer, o inimigo tentou Jesus para fazer duvidar da filiação dele, vai tentar lutar com você para você duvidar de que você foi perdoado. Mas se a palavra de Deus, como também a palavra de Deus tinha dito para Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, não tinha mais problema nenhum. E a palavra de Deus está dizendo para você, no momento que você pediu perdão, você foi perdoado. Agora, se você cometeu outro ato, outro delito, outro pecado, peça perdão novamente. Então, o capacete da salvação é uma convicção. Não interessa, eu não sou perfeito. O Daniel que está falando para vocês não é perfeito, queridos. Mas a palavra do Senhor diz que ele é perdoado. E esse rapaz, que é o Luiz, que eu disse hoje pela manhã, aliás, é o Tiago, perdão. Eu disse ontem para ele, Tiago, ele estava muito angustiado com as coisas que aconteceram na vida dele, que ele estava tentando sair e tal. E aí eu disse assim para ele, Tiago, na terça-feira, naquele momento que você pediu perdão a Deus, e por sinal, chorando muito, muita lágrima, você pediu perdão a Deus, a palavra diz que você foi perdoado, mostrei o texto para ele. Eu e você agora somos dois iguais, viu? Ele ficou me olhando assim, nós somos dois iguais, eu e você eu sou igual a você, e eu sou igual a todos vocês aqui que já pediram perdão a Deus, igualzinho. E aí ele me ficou me olhando e eu falei assim, eu e você somos agora um pecador, arrependido e perdoado. Amém, queridos? Eu sou igual a vocês. Espero que você já tenha feito isto. Não sou nada diferente. Como eu estou nesse mundo aqui, está sujeito a acontecer situações comigo. Mas eu sou um pecador perdoado. E você precisa crer que você é um pecador perdoado. Amém, queridos? Se nós somos perdoados, toda a crítica, toda a zombaria, toda a situação que vier contra nós, para nos fazer, quem sabe, tentar desanimar ou nos frustrar, que é a ação do inimigo, não tenha medo nenhum, enfrente com coragem, ore a Deus, busque graça do Senhor e creia. Tem uma recompensa lá no final, aguardando você, por andar com o Senhor.
para concluirmos. A equipe de louvor pode subir aqui. Esse comportamento de vida na palavra de Deus é o resultado, como nós dissemos, de termos reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, crido na sua palavra, aceito, recebido no nosso coração as suas promessas. Esse comportamento é para aqueles que já fizeram a sua entrega ao Senhor Jesus. Para que cada um dos que estão aqui, para que todos nós possamos ter uma experiência com o Senhor, de estarmos vivenciando o reino de Deus e termos força para encararmos as lutas e as dificuldades que nos rodeiam, que nos cercam. Nós precisamos, quem não fez ainda, precisa fazer a sua entrega da sua vida a Jesus. João capítulo 15 e o versículo 5, pode pôr na tela para nós. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são as varas, os ramos. Olha, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A última parte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque sem mim. Amém, queridos? Nós precisamos, só podemos enfrentar as lutas e as dificuldades. Só podemos encarar as crises que vêm. Só podemos encarar os bullies e as zombarias e as perseguições que vêm por sermos cristãos, por termos a palavra de Deus na nossa mente, na nossa mão, por defendermos a palavra do Senhor, só poderemos enfrentar se estivermos em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Fique de pé neste momento. Se por acaso você não confessou Jesus como Senhor e Salvador, não convidou Ele ainda para entrar no seu coração, você pode fazer nesta tarde. Quem sabe essa palavra, feche seus olhos, queridos. Quem sabe essa palavra tocou o seu coração e você disse: misericórdia, Senhor. Eu nunca pensei que certas coisas eram pecados e te entristecem, me afastam de ti. Eu nunca pensei que certas coisas dão lugar para Satanás. A palavra que nos mostra isso, queridos. E você pode depois procurar na palavra ou nos procurar para ser ajudado. A palavra do Senhor é que nos mostra isto. E ai de nós se não colocarmos a palavra do Senhor em prática na nossa vida e não obedecermos a palavra do Senhor. Para isso, você precisa ter convidado Jesus para entrar no seu coração, recebido Ele no seu coração, ter Ele como Senhor da sua vida. Se você não fez uma oração ainda de entrega da sua vida, esse é o seu momento para entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Eu quero orar por você, onde você estiver. Você pode levantar a sua mão e eu vou orar com você. Alguém vai chegar pertinho de você para te dar apoio. Quem sabe você estava longe do Senhor e reconhece que precisa reassumir a posição de um servo em Cristo. Quer que eu ore contigo? Também você pode erguer a sua mão nessa hora. Que o Senhor derrame graças para que nós possamos guardar no nosso coração com temor a palavra do Senhor que nos é dada. Queremos orar por todos agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este final de dia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor que nos foi dada nesta hora, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens bem-aventuranças para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que viverem em santidade, para aqueles que obedecerem, Senhor, a Tua palavra e guardarem os Seus mandamentos, Pai. E eu oro, Deus, para que a Tua igreja aqui reunida nesta hora, Senhor, haja com temor e com tremor, Pai. Que todos nós possamos, Deus, ter vigilância no nosso dia a dia. E que nós não nos desesperemos por causa de situações que vêm para tentar nos envergonhar ou tentar nos humilhar, Senhor. Mas que cada um possa olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Dá graças, Deus, a cada um aqui. Aqueles que porventura, Senhor, estão dizendo no seu coração que precisam melhorar, que precisam de mudança, que precisam, Senhor Deus, que de conserto, que o Senhor dê graças para que eles possam fazer isto, Senhor. Aqueles que estão pedindo perdão, que o Teu perdão venha sobre eles agora, Senhor, de maneira tal, ó Deus, que eles sintam-se livres, libertos de qualquer acusação maligna de sobre as suas vidas. Ilumina a mente de cada irmão, Pai. Derrame a Tua graça, Senhor, e que nós tenhamos temor e tremor nos nossos corações. Que não queiramos estar vivendo a vida cristã, Senhor Deus, apenas de aparência, mas que sejamos reais. Que através da nossa vida pessoas possam experimentar a Tua graça.
possam provar da Tua bondade, da Tua glória, Senhor. E que a nossa vida seja um canal, ó Deus, de luz, Deus de alimento, Senhor, Deus de fortalecimento, de encorajamento, para aqueles que não Te conhecem ainda como Senhor e Salvador. Abençoe cada família aqui presente, os pais, os filhos, aqueles, Deus, que estão tendo lutas nesses dias, Senhor Deus, por causa do momento, Senhor Deus, que o povo lá fora no mundo está vivendo, Senhor. Que eles tenham graça do Senhor para aplicar a Tua palavra e para agir com temor, com tremor e com humildade e com obediência ao Teu santo nome, Pai. Nós oramos e Te agradecemos nesta hora, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, queridos, com esse cântico, nos preparando já para a celebração da ceia do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante. Vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou